Olá pessoal, novamente mais uma conversa do canal Neuron Talk, que visa divulgar a neurociência e discutir alguns tópicos importantes nessa área tão interessante do conhecimento científico. E hoje eu vou falar sobre um tema realmente interessante, talvez uma mudança de paradigma com relação às doenças neurodegenerativas crônicas, que são, por exemplo, as doenças de Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerose lateral amiotrófica e outras doenças. Essas doenças neurodegenerativas crônicas são aquelas onde os neurônios do cérebro e da medula também podem morrer durante período longo, por anos. Tá? Então, para a maior parte dessas doenças, na verdade para todas elas, basicamente a etiologia, que é o termo técnico para a causa da doença, de onde vem, é desconhecida. Tá? É desconhecida. Nós não sabemos por que, por exemplo, no Parkinson, os neurônios que sintetizam dopamina, nós chamamos de dopaminérgicos, morrem. Ou por que diversos tipos de neurônios morrem na doença de Alzheimer, causando problemas de memória e outros problemas. Então, recentemente, tem surgido uma série de evidências científicas sugerindo que a causa ou etiologia dessas doenças neurodegenerativas podem surgir em órgãos periféricos, como intestino e fígado. Há vários anos, um pesquisador chamado Floyd Bloom e seus colegas mostraram que em ratos, quando se controlava a deposição de beta-amiloide, uma proteína que forma placas nos cérebros de pessoas que têm Alzheimer, isso eles fizeram no fígado, controlavam a deposição de beta-amiloide no fígado de animais, não havia deposição de beta-amiloide no cérebro. Nós sabemos que na doença de Alzheimer, apesar da deposição de beta-amiloide não ser a causa da doença, mas contribui muito para a morte dos neurônios, porque induz, por exemplo, processo inflamatório intenso, com a ativação dos macrófagos do sistema nervoso, nós chamamos de micróglia. Isso contribui para a neurodegeneração. Diversos estudos experimentais mostraram isso. Tá? Mas a deposição de beta-amiloide sempre foi encarada mais como uma consequência de algo desconhecido, que seria a própria etiologia. Recentemente, no último dia 14 de setembro, na revista internacional científica PLOS Biology, um grupo de pesquisadores mostrou algo muito interessante. Eles trabalharam com camundongos transgênicos, modificados geneticamente, para não terem a deposição de beta-amiloide no cérebro, só no fígado. Isso daí foi importante porque confundiu os pesquisadores, ou seja, quando estudava-se a deposição de beta-amiloide, como ela poderia ser também sintetizada fora do cérebro, em órgãos periféricos e no cérebro, não sabia bem a contribuição dessa deposição para a lesão, se era fora do cérebro ou se era a que acontecia dentro do cérebro. Só que com esses animais transgênicos, esses camundongos transgênicos, houve uma modificação genética e garantiu-se que a deposição acontecia só no fígado. A formação do beta-amiloide acontecia só no fígado e não no cérebro. Surpreendentemente, mesmo garantindo que a deposição de beta-amiloide acontecia só no fígado, os animais com o tempo apresentaram lesão cerebral, morte de neurônios, deposição de beta-amiloide no cérebro também, a deposição de beta-amiloide perto dos vasos sanguíneos. Isso nós sabemos que em humanos, essa deposição de beta-amiloide perto dos vasos sanguíneos pode induzir problemas cognitivos e contribuir para a demência. Então esse artigo recente da PLOS Biology é uma evidência muito forte ainda experimental de que talvez a doença de Alzheimer pode surgir no fígado. É isso mesmo, é uma mudança de paradigma que pode estar vindo, tá? Porque aparentemente essa deposição de beta-amiloide acontece em alterações no metabolismo, que é a série de reações bioquímicas que acontecem no corpo, e esse beta-amiloide ele é provavelmente transportado para o cérebro, talvez por nervos periféricos. Isso está de acordo com o achado inicial do Floyd Bloom,
há vários anos. Foi numa revista de pouco impacto, ninguém deu atenção, mas na época que eu li eu fiquei bem interessado. Isso também nós temos na doença de Parkinson, também temos a deposição de uma outra proteína no tecido, inclusive de humanos, chamada de alfa-sinucleína. Em humanos, essa deposição de alfa-sinucleína forma os chamados corpos de Lewy, que são encontrados nos cérebros de pessoas que faleceram com doença de Parkinson. Em modelos experimentais, em animais, como roedores, também acontece deposição de alfa-sinucleína. E um bom corpo de evidências também sugere que o Parkinson pode surgir em um órgão periférico, que é o intestino. Achou-se que a deposição em modelos experimentais, achou-se que a deposição de alfa-sinucleína acontece primeiro no intestino e a proteína acumulada é transportada pelo nervo vago para o cérebro. Mostrou-se claramente isso daí em animais de experimentação. Então o Parkinson pode surgir no intestino e Alzheimer pode surgir no fígado. Como a ciência é interessante, pessoal, por isso que nós temos que valorizar. Por milhões, usando milhões de dólares, os pesquisadores tentaram buscar as mais complexas etiologias para essas doenças crônicas do sistema nervoso. E talvez a resposta estivesse em órgãos periféricos, alterações metabólicas. Nós não sabemos bem, né, realmente como acontece, mas é bem provável que essas alterações metabólicas em órgãos periféricos possam ter uma grande contribuição para doenças neurodegenerativas crônicas, como Parkinson, como as doenças de Parkinson e a doença de Alzheimer. Então essa microbiota intestinal, por exemplo, com as bactérias benéficas que estão ali no intestino, elas parecem ter uma grande participação, uma grande influência sobre o que acontece no cérebro. Então a saúde, digamos, de uma microbiota adequada no intestino parece ser fundamental para a saúde humana. Existem pesquisadores que estão trabalhando nesses aspectos. Então nós temos que cuidar não só do cérebro, mas também dos outros órgãos, porque tudo no corpo está interconectado, tá bom? Então a saúde dos vários órgãos que compõem o corpo é fundamental para um bem-estar físico e mental. Então lembrem-se, nós podemos estar encarando no momento uma nova mudança de paradigma, que está dizendo que as doenças neurodegenerativas crônicas podem surgir em órgãos periféricos como fígado e rim. É isso, pessoal. Um abraço.